Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje no nosso encontro virtual. Já estava batendo um papo aqui com a Aurimar, que é meu parceiro cativo dos nossos encontros durante essa disciplina. Bom, hoje é o nosso último encontro virtual, então, desse modo, vou me despedir de vocês nessa disciplina. Eu acredito que em breve, nas próximas disciplinas, nós possamos nos encontrar. Eu acho que isso é bem possível acontecer. Vocês estão no comecinho do curso, já estão numa fase mais inicial, é isso, né? Então, provavelmente vocês estarão comigo, né, em alguma outra disciplina. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá, Aurimar? Então, vou ficar pequenininha aí para você. Bom, um contrato pedagógico que a gente faz toda semana, mas é só para vocês, só para cumprir realmente essa parte mais de organização da disciplina, o nosso encontro virtual. Eu sou a professora tutora e também sou a professora que ministra o encontro virtual para vocês. O nosso encontro virtual fica disponível nessa área, então vocês vão entrar lá dentro da aula, vocês vão observar que abaixo da explicação em cena, vocês vão encontrar o nosso link para o encontro virtual, e aí vai aparecer essa telinha para vocês aqui. Então, é só acessar lá depois, porque isso fica gravado também. Bom, é o nosso contrato pedagógico, a gente sempre pede para que se tiver quiserem montar um grupo de WhatsApp, é só entrar em contato através lá do Fórum Tira Dúvidas, se trocar os telefones e montar o grupo. Né, que aqui a gente não faz isso, que é para a gente não perder o nosso tempo, que é tão precioso e passa tão rápido, né? O Aurimar que o diga, né? Depois, no final, nós temos a nossa pesquisa de satisfação, é bem importante que vocês participem, então não deixem de responder lá no finalzinho, tá bom? Bom, a nossa disciplina é Sistemas de Motivação e Incentivo, eu sou a professora Lilian, estou com vocês aí já desde do primeiro encontro virtual. Nós falamos de muitos aspectos extremamente importantes em relação à motivação pessoal, motivação intrínseca, motivação extrínseca, falamos a respeito de como as organizações elas trabalham em relação da recompensa, falamos um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow, né, que foi uma coisa que ficou bem forte, e hoje a gente vai terminar o capítulo 7 e o capítulo 8, né, então nesse capítulo nós vamos ver um pouquinho sobre espiritualidade e autoestima, e no capítulo 8, um pouquinho sobre indicadores de desempenho como fator motivacional nas organizações, e também economia globalizada. Então, vamos lá, para não perdermos o nosso tempo. Então, falando um pouquinho sobre as organizações, né, elas são compostas por pessoas, vocês podem observar que toda organização, ela tem, né, mesmo que seja uma empresa pequena, muitas vezes tem um funcionário, tem uma pessoa que está ali atuando profissionalmente. Então, a gente pode dizer que as empresas, elas são formadas pelas pessoas, né, e que a partir do momento que as pessoas entram dentro de uma organização, elas levam as suas influências, os seus conhecimentos, e elas podem ou não levar também a harmonia, o contentamento ou descontentamento, e isso é bem comum, né, que a gente pode observar nas organizações. Então, essa semana eu fiz uma visita técnica de uma empresa bem grande, e foi bem interessante, assim, porque aí eu começo a fazer outras inferências em relação ao ambiente organizacional e começo a perceber algumas coisas, assim, que são importantes para a formação de uma organização, né? Então, a questão do discurso, a questão das regras, a questão do feedback, então foi bem legal, assim, porque eu pude ouvir como funciona realmente na prática essa empresa e como ela trabalha com esses aspectos de motivação, né? Então, foi bem interessante, eu passei 2 dias lá fazendo uma visita técnica, então fui lá, fiz uma visita técnica, e foi interessante justamente por isso, por poder observar realmente na prática. Então, a gente percebe, assim, que as empresas têm uma cultura organizacional, elas têm uma forma de ser gerida, uma forma de trabalhar muito específica, que muda de organização para organização. Nós encontramos, assim, organizações mais fechadas, organizações mais abertas, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito
das formas de gestão em relação à questão do poder, à questão da influência das pessoas. E é importante que vocês observem, né, que nós temos essa questão bem forte em relação à importância das pessoas nas organizações. Então, as organizações, elas são feitas por pessoas. Então, todo e qualquer atitude, pensamento, desejo das pessoas, elas acabam se refletindo na organização. Tem um livro que se chama O Feitiço. Como que é o livro? Agora vai me fugir. É O Feitiço das Organizações. Eu acho que esse é o nome. E esse livro ele vai falar uma coisa muito interessante. Assim, ele vai falar a respeito da questão das organizações, de como elas agem, né, como elas trabalham dentro de um discurso para que elas possam aumentar os seus lucros, para que elas possam se desenvolver. E que as pessoas, e que quando uma empresa consegue trabalhar com essas questões, ela também consegue se desenvolver, ela também consegue obter lucros, ela pode obter vantagens competitivas. Então, por isso que as pessoas são importantes dentro da organização. Desculpe, e por isso que a gente está estudando um pouquinho sobre essa questão de motivação e incentivo, justamente para que vocês possam ter esse outro viés, né, de entendimento e de interpretação da organização onde vocês atuam. Bom, continuando aqui com a nossa conversa, é, a organização ela é permeada nesse livro que se chama O Feitiço das Organizações. Se alguém tiver a oportunidade de ler, tiver a oportunidade de conhecer, ele é bem interessante, que ele vai falar um pouquinho, ele vai desconstruir um pouquinho um nosso olhar muito romantizado, né, assim, para a organização, que ela quer o bem social das pessoas, mas é legal perceber também que, claro que se a organização ela trabalha no ganha-ganha, né, se ela tem essa perspectiva de que eu ganho, mas quem trabalha comigo também ganha, ela tem realmente um diferencial competitivo, ela pode se desenvolver. E aí uma coisa bem importante dentro das organizações tem a ver com o comportamento humano, né? Então, tudo que nós temos de comportamento dentro da organização é que faz com que essa organização ela possa se desenvolver, não ou então não se desenvolver. E aí, quando a gente fala que conhecer e entender o comportamento das organizações e o comportamento humano nas organizações é importante para a questão da estratégia da empresa, porque aí ela tem uma percepção de como as pessoas agem, por que as pessoas agem. Lembra que nós vimos lá a pirâmide de Maslow, que aí tinham todos aqueles aspectos que precisavam ser preenchidos, né? Que a pessoa precisava atingir um aspecto, e daí ela ia para outro aspecto, que daí ela ia para outro aspecto, e assim por diante. E se caso ela não tivesse um dos aspectos atendidos, ela voltava para o aspecto anterior. Então, assim, é importante que a organização e vocês, enquanto gestores, que vão atuar, principalmente se vocês vão atuar com pessoas, né, se vocês estão diretamente dentro de uma organização e que vocês lidam com uma equipe de trabalho, é importante conhecer qual é o comportamento humano dessas pessoas. Esse livro, O Feitiço das Organizações, se eu não me engano, ele até fala sobre a patologia, né, sobre a doença, porque assim, se a gente tem uma sociedade doente que tem problemas, essa sociedade ela vai refletir dentro da organização, ela vai influenciar dentro da organização. Por isso que o comportamento humano ele é tão estudado hoje. Eu tive uma disciplina só de comportamento organizacional no mestrado, assim, e na minha opinião foi a disciplina foi uma disciplina fantástica, justamente porque a gente pode perceber que existe realmente uma patologia, né, que é aquilo que está na sociedade, está nas pessoas de modo geral, elas são transferidas e refletem dentro da organização. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente, por exemplo, uma crítica destrutiva, né, uma crítica destrutiva de uma pessoa, porque de alguma forma essa pessoa tem uma certa dificuldade de lidar com ela mesma, e aí, de alguma forma, ela acaba externando isso para outra pessoa, né? Então, por isso que a gente estuda o comportamento, para saber exatamente como funciona a cabeça das pessoas, o jeito que as pessoas pensam. Claro que cada pessoa é única, né? Então, vocês estão dentro de uma organização, vocês têm
pessoas com personalidades distintas, que pensam, que reagem, que sentem, que têm a sua individualidade de formas diferentes, né? E a gente nem quer e nem deve almejar que as pessoas sejam iguais e que elas estejam dentro da caixinha. Eu acho que eu já até comentei com vocês, não sei se cheguei a comentar no começo das nossas primeiras aulas lá atrás, que eu trabalho com inclusão, eu trabalho com diversidade. Minha principal formação inicial foi Libras, então eu atuo na área da inclusão de pessoas com deficiência, atuei como consultora durante muitos anos em grandes empresas aqui de Curitiba e do Paraná em relação à inclusão de pessoas com deficiência. E uma das grandes dificuldades que eu encontrava e que eu ainda encontro enquanto consultora, enquanto uma pessoa que trabalha com inclusão, é justamente a aceitação do diferente, né? Então, cada pessoa, mesmo eu vou dar um exemplo bem prático. Então, por exemplo, eu tenho um surdo. Cada surdo com quem eu me encontro e a gente conversa e a gente se relaciona no nosso ambiente ali, de repente, dentro de uma empresa, ou então, enfim, na vida pessoal, quando eu vou em algum lugar onde tem uma comunidade surda e tem uma festa e eu acabo encontrando algum surdo, cada um tem uma personalidade, tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de sinalizar, né, um repertório de vida, um repertório de conhecimento diferente do conhecimento das outras pessoas. E nesse sentido, é importante para quem trabalha dentro de uma organização, então a Aureomar está falando ali, eu trabalho aproximadamente com 2.000 pessoas e vejo isso no ambiente da empresa. Ele estava falando sobre a patologia, né? A gente falou que a sociedade doente, as pessoas que têm doentes no sentido de problemas realmente sérios, não de saúde, né, mas de doenças psicológicas, elas acabam levando para a organização e a gente percebe assim essa doença dentro da organização, não no sentido da medicina, mas no sentido psicológico mesmo, estou me referindo. Então, por isso que é importante que a gente conheça as diversidades, conheça como foi a infância, como foi a esfera social das pessoas, da família, da igreja, do grupo de amigos, tudo isso influencia na formação do comportamento de uma pessoa, da personalidade de uma pessoa. Então, vocês vão ver aí uma imagem que está falando justamente isso, né, que existem fatores internos de hereditariedade e existem fatores externos. Então, muito da nossa personalidade vem muitas vezes com questões hereditárias, vem com o modelo mental da nossa família, o jeito da nossa família se tratar, o jeito da família conversar, e nós também somos permeados por outros aspectos dos quais nós vivenciamos dentro da sociedade, né, com a relação com os pares. Então, com a escola, com a religião, a nossa vida, o nosso ambiente na cidade, os nossos amigos, a nossa família. Então, tudo isso faz parte da nossa formação da personalidade e pode nos ajudar, né, e nos conhecer e ter autoconhecimento, ter autoconhecimento é algo importante para o nosso desenvolvimento, e principalmente porque se você tem esse autoconhecimento, se você consegue perceber quais são as coisas que, por exemplo, te tiram do plumo, né? A gente brinca, usa essa palavra assim, coisas que te deixam muito estressado, muito bravo. Então, assim, você consegue perceber os gatilhos que existem por trás disso, e aí você consegue traçar outras formas, né, de ação, de pensamento, que te afastem desses gatilhos, por exemplo, né? Então, a questão da personalidade de cada pessoa, ela é muito forte, mas muitas vezes também ela acaba sendo permeada por outras questões, né? Então aí a gente vai ver que os fatores externos, eles também nos influenciam na nossa formação de personalidade. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque cada pessoa tem um viés, cada pessoa tem uma lente, né? Hoje eu ouvi muito sobre lente, sobre a lente que você escolhe para interpretar o mundo. Eu sou bem interpretativista, assim, na minha relação com o conhecimento, com as pessoas, né, isso pela minha formação,
Então, isso faz muito sentido para mim, né? Então, nessa imagem aí, deixa eu perguntar para vocês, vocês conseguem ver a imagem? O que vocês identificam nessa imagem? À primeira vista, você vê uma paisagem, alguma coisa. Depois você olha mais de perto, presta atenção e você consegue ver outros desenhos. Vamos ver se vocês conseguem identificar aí. O Oriomar tá digitando. Vamos lá. O que vocês identificam nessa imagem? Bom, eu identifico um pássaro aqui em cima, um pássaro lá embaixo. O Oriomar falou um tigre. Um tigre, um gorila, isso. O Leandro, um tigre. O Márcio, um macaco. Olha só, um tigre, um macaco, um gorila. Eu vejo o quê? Uma árvore também, né? Vocês conseguem identificar uma árvore? Então tem quando eu coloquei essa imagem, eu pensei justamente nessa questão da percepção da realidade de cada pessoa, né? Então cada um vai ter um viés de olhar para uma imagem e vai perceber algo, perceber um detalhe, perceber uma realidade. Tem um outro livro que eu gosto de indicar para os meus alunos, que é A Construção Social da Realidade. Acho que é Pierre Bourdieu. Ele é bem sociólogo, assim, é uma linha bem pesada, densa dentro dos estudos organizacionais, da sociedade, enfim. Então é bem interessante. A árvore, cadê? Vocês não estão vendo a árvore? O Leandro disse que não está vendo a árvore. Puxa vida, eu vejo a árvore. Será que eu tô doida? Estou vendo a árvore sim, Arimar. Leandro. Ah, bom. Que bom que você também está vendo a árvore. Mas foi uma brincadeira só para falar justamente dessa percepção das pessoas, né? Então, cada pessoa tem uma construção, um repertório, um olhar, e que muitas vezes dentro da organização, para a formação do comportamento dentro da organização, as pessoas acabam olhando o seu ponto de vista com o seu óculos e não percebe a questão do outro, né? Então, por isso que é importante a gente sempre não só olhar pelo nosso viés, mas olhar pelo viés do outro também. Bom, quando a gente fala um pouquinho sobre crítica, sobre feedback, a gente tem que tomar cuidado para que o nosso feedback, a nossa crítica, ela seja construtiva, né? No sentido de que, por exemplo, você está como coordenador, como gestor de uma situação, e aí você precisa se policiar no momento que você vai fazer utilizar uma ferramenta como feedback, por exemplo, para que você possa incentivar, para que você possa gerar dentro daquele ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente onde o desenvolvimento é prezado, onde o aprendizado é importante, onde as pessoas podem se desenvolver e onde existe sim criticidade, mas que essa criticidade ela seja construtiva. Então, hoje eu vou dar um bom exemplo, hoje eu estou assim com um exemplo fantástico na ponta da língua. Então, hoje foi a minha banca de qualificação no mestrado, e eu tive, assim, a excelente oportunidade de receber feedback de 2 professores doutores fantásticos, maravilhosos, assim, com muito conhecimento na área de estratégia, com muito conhecimento na área de organizações, e eles me deram, assim, um feedback extremamente construtivo. Então, eu fico, assim, imensamente feliz de receber aquele feedback construtivo, porque assim eles fizeram apontamentos muito relevantes para a construção da minha pesquisa daqui para frente. Então, quando a gente fala sobre a crítica construtiva, a gente tem que ter em mente sempre que é nosso objetivo, enquanto gestores, dentro de uma organização que tem um comportamento organizacional, que as pessoas têm uma forma de pensar, é sempre buscando desenvolvê-las, né? E não inibi-las, e não fazer de forma com que ela se sinta menosprezada, diminuída, né? Até porque a pessoa pode se desestabilizar, pode sentir assim, isso pode acarretar situações bem difíceis dentro da organização. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer assim que existem muitas diferenças individuais entre as pessoas, né? Então, nós vamos ter o exemplo
dos comportamentos dentro de uma organização. Então, o comportamento agressivo é aquele comportamento onde a pessoa, eu sou ok, você não é ok. Então, assim, eu sou superior e você é abaixo de mim. Esse é um comportamento agressivo. Eu acho que vocês podem identificar isso no dia a dia de vocês conseguem perceber isso dentro da organização. Se vocês forem prestar atenção com os coleguinhas de trabalho, né, a gente fala com os colegas de trabalho, a gente vai observar que existem pessoas que têm um comportamento agressivo. E essas pessoas acabam, muitas vezes, não assumindo seus erros, não assumindo as suas responsabilidades e acabam dizendo que a culpa é sempre do outro, que o problema é sempre do outro, né? E aí, enquanto gestores, enquanto líderes, a gente tem que pensar por essa lente, né? De saber reconhecer quem são as pessoas que estão na nossa equipe. Será que essa pessoa ela tem algum problema e aí uma falta de confiança, né, uma questão de autoconfiança baixa, e ela acaba jogando isso para outras pessoas, então ele acaba tendo um comportamento agressivo. O Leandro está falando assim, tem um funcionário assim, muito habilidoso, mas se acha. Né? Eu conheço também, é bem assim mesmo. E aí o outro comportamento que é muito comum dentro das organizações é o comportamento manipulativo. Eu conheço gente manipuladora, assim, super manipuladora. E dentro, aquilo que eu falei para vocês, né, lá no princípio da minha fala, assim como dentro da sociedade, nós vivemos uma sociedade com muitas patologias, com muitas doenças, mas não estou falando de doença no sentido da medicina, mas não no sentido médico, né, de doença, problema do coração, não nesse sentido, mas no sentido de doenças patológicas, doenças psicológicas principalmente, ou então questões mal resolvidas, questões não bem trabalhadas em relação a relacionamento com família, relacionamento com pai, com mãe, abusos, enfim, todas essas situações, elas acabam acarretando realmente que as pessoas se tornem, né, também, entre aspas, doentes, né, nesse sentido, né. E aí a gente tem o comportamento manipulativo. Esse é aquele que diz assim: eu não sou ok, você não é ok. Então, essa é uma postura muito destrutiva, né? Porque ela acaba fazendo com que a equipe entre em jogos manipulativos, para que a equipe tenha desconfiança. Então, ele fala uma coisa, ele joga uma coisa, e aí a equipe acredita naquilo que ele falou, às vezes uma inverdade, uma mentira, e aquilo pode trazer para a organização, para as pessoas que atuam ali do lado dele, um sentimento de depressão, de desmotivação, sentimentos negativos. Isso é ruim para a organização. Isso reflete vamos dizer assim, no lucro da empresa lá na frente, porque isso acaba desgastando, né? O Aurimar falando aqui, podemos dizer que o caráter da pessoa acompanha ela em todos os ambientes, no pessoal, no profissional e no familiar. Concordo com você, Aurimar. E ainda digo mais, assim, mas existem pessoas que têm a capacidade de manipular, no sentido de que elas conseguem fazer com que as outras pessoas acreditem que elas são boas. Isso é muito ruim, né? E a gente precisa sempre, enquanto gestor, estar observando os comportamentos. Um outro comportamento também muito comum dentro das organizações é o comportamento não assertivo. Eu não sou ok, você é ok. Esse comportamento é quando a pessoa tem um sentimento, uma questão de autoestima baixa. Então ele se sente inferior. Então ele vai dizer assim: eu não sou ok, eu não sou bom, eu não sei, não sou o cara. Você que é o cara. Então ele também joga para outra pessoa, essa projeta para outra pessoa essa questão de que ele é bom e a outra pessoa é boa e ele não. E o último comportamento é o comportamento assertivo. Então, assim, esse é o comportamento que nós devemos estimular, para que as pessoas tenham. Então, uma situação, estou lá numa empresa que tem uma linha de produção e uma pessoa deixa para fazer a limpeza do setor 5 minutos antes de sair, e daí ele pega e sai, vai embora e abandona o trabalho lá, o local de trabalho, sem organizar, fazer a limpeza dos 5S, sem deixar tudo ok para o próximo turno entrar. Num comportamento assertivo,
como eu devo trabalhar com essa pessoa, né? Como eu devo orientar essa pessoa. Eu sou colega de trabalho, mesmo nível hierárquico, né? Nós somos iguais, então eu não mando nele, nem ele manda em mim, mas eu tenho que ser assertiva. Então eu preciso pensar em comportamentos que sejam assertivos e que eu possa falar para essa pessoa de forma educada, assertiva, com uma crítica construtiva e resolver. E isso vai me ajudar a me desenvolver e vai ajudar a pessoa a se desenvolver. Né? Então, o comportamento assertivo é assim: eu sou ok, você é ok. Então, a pessoa confia em si mesmo, mas também confia nos demais. Existe respeito e consideração. Então, assim, eu não vou, olha, colega, você deixou o setor de trabalho desorganizado. Vamos combinar assim, você deixa organizado, eu deixo também a minha parte organizada. Se você tiver com alguma dificuldade, eu te dou uma ajuda nesse sentido. O que você está precisando? Está acontecendo alguma coisa? Então, nesse sentido, tá bom, gente? Sempre tem que ter esse comportamento assertivo. Bom, o poder do elogio, né? Esse poder do elogio é muito grande, a ação, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, né? A esposa de todos vocês, o esposo, o namorado, o colega de trabalho, todo mundo gosta, né? Eu não vou ficar falando de cada um dessas partes aqui, porque a gente tem que dar uma corridinha aqui. Mas é importante. Então, assim, sempre com elogios, sempre é importante, mas o elogio tem que ser sincero também, tem que ser transparente. Elogio tem poder quando ele é verdadeiro, quando ele é honesto, quando ele é transparente. Agora, quando é um elogio bajulador, daí já não é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Aí tem o acordo mórbido, né? Vocês lembram desse desenho aqui do Hard? O Hard é aquele ser, né, que fala assim: ó vida, ó céu, ó azar. Lembram dele? Eu fiz até a vozinha para vocês se recordarem dele. Então, o acordo mórbido, ele também acontece dentro das organizações e é muito, muito comum, né, esse acordo existir. Opa, tô aqui digitando aqui. Então, quando as pessoas, de alguma forma, elas aceitam certas questões e acabam não tendo, assim, uma clareza, não tendo uma transparência em relação às suas atitudes, parece que as coisas são muito veladas, né? Então, as coisas são muito esquisitas, são muito estranhas. Então, esse acordo mórbido, ele também acontece dentro das organizações, né? E aí é preciso sempre estar atento em relação a essa questão, né? Que as relações, elas precisam ter sinceridade, elas não podem ter... Claro que a gente sabe que dentro das organizações existe o jogo de interesse, existe o jogo do empurra para o outro a responsabilidade do erro, mas assim, a gente sempre tem que estar se pensando realmente, refletindo a respeito das nossas ações enquanto líderes, enquanto funcionários, para que a gente possa realmente ter uma percepção melhor e poder, assim, fazer coisas que são corretas. Então, os principais poderes também dentro das organizações: poder legítimo. Então, poder legítimo é legitimado socialmente. Então, uma pessoa recebe uma incumbência de gerir os outros. Né? Um poder legítimo, a pessoa se torna... ele tem um poder que as outras pessoas deram para ele. Então, as pessoas legitimaram a autoridade dele. Poder de coerção tem uma punição, tem uma ameaça. Né? O poder de recompensa é quando são oferecidas trocas e recompensa entre as pessoas. Poder de referência é porque quando as pessoas se identificam por um modelo a ser seguido e as pessoas acabam seguindo esse modelo. O poder da experiência, então, por exemplo, a Joana tem mais experiência, ela conhece, ela trabalha nesse setor aqui de recebimento há 30 anos, então ela tem muita experiência, ela conhece todo o processo, então ela tem um poder de experiência. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro de uma organização 20, 30 anos dentro de um setor, ela tem esse domínio de todo aquele escopo dentro daquela organização, e ele acaba tendo esse poder, né, realmente sendo manifestado realmente.
Tô falando um pouquinho vocês estão muito quietinhos, dos indicadores de desenvolvimento organizacional, né? Por que é importante a questão dos indicadores do desenvolvimento organizacional? Porque eles podem trazer justamente essa percepção para a organização. Se ela tem um crescimento sustentável, então hoje existe uma discussão dentro da estratégia se é que existe realmente, de fato, de verdade, é uma pergunta que eu jogo para vocês e depois vocês pensam e depois vocês podem até escrever lá no fórum Tira Dúvidas. Será que realmente uma organização hoje, nesse ambiente tão competitivo, tão aberto, ela consegue ter uma vantagem competitiva duradoura? Será que ela realmente consegue ter? Né? É uma pergunta para vocês. Depois vocês me falam se vocês acham que sim ou que não. Bom, falando dos indicadores, crescimento sustentável, a fidelização dos clientes. Então, assim, quando a organização tem esses indicadores de desenvolvimento, ela traz também esses aspectos para que a gente possa analisar e perceber se realmente está se desenvolvendo, se a organização está tendo, por exemplo, faturamento, se ela está conseguindo fazer retenção de talentos. Aí a gente vai entrar na parte de RH, que é muito importante da visão estratégica, trazer os talentos, reter os talentos, colocar esses talentos para pensar e para fazer girar o negócio. Então, são questões, né, que são importantes dentro dos indicadores de desenvolvimento organizacional. O clima de confiança e a qualidade de vida também são aspectos bem importantes. Bom, falando um pouquinho sobre a aprendizagem dentro das organizações, a gente vai ver lá dentro do e-book que a gente tem o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito, ele vem e ele acontece de acordo com a nossa experiência de vida, né? Então, aí inclui os elementos que são mais práticos, né? Então, por exemplo, o conhecimento tácito é quando eu desenvolvo a minha experiência realizando uma atividade. Aqui tem o exemplo de um sapinho andando de bicicleta. Então, andar de bicicleta é um conhecimento tácito, né? Que a gente vai aprendendo a andar de bicicleta, né? Isso é uma experiência que vivenciamos cognitivamente e na prática. Já quando a gente fala um pouquinho sobre conhecimento explícito, a gente está falando de um conhecimento que é transmitido através de uma linguagem informal e sistemática. Então, por exemplo, nessa visita técnica que eu fiz na empresa, eles têm vários procedimentos, assim, e todos os procedimentos dentro da linha de produção deles estão escritos. O que isso significa? Que se amanhã o operador 5 for mandado embora, pedir a conta, sair, o conhecimento não vai embora com ele. O conhecimento está lá dentro da organização. Vocês conseguem perceber a diferença entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito? O conhecimento tácito está na vida da pessoa. É algo da experiência de vida dela. Agora, o conhecimento explícito, ele está organizado, ele está reconhecido. Nesse caso, claro, por isso que as organizações, principalmente linhas de produções, elas trabalham muito com com o conhecimento explícito e mais, eles colocam isso de forma, eles criam documentos que são, né, guardados lá na rede deles, para que eles possam exatamente manter o conhecimento e compartilhar esse conhecimento futuramente. Se o Pedro ele trabalha numa máquina lá super difícil, que tem um monte de coisas diferentes para se pensar, para se avaliar, para poder operar a máquina. Ele é mandado embora, assim, enfim, recebeu um convite de casamento e vai morar nos Estados Unidos, por exemplo. Estou imaginando aqui hipoteticamente. Essa pessoa, e esse conhecimento está registrado de como operar essa máquina, a empresa não perdeu essa aprendizagem está lá, ela é da empresa. Então, por isso que é importante ter reconhecer, né, essas questões. Existe a conversão do conhecimento tácito e explícito. Então, quando a gente fala de processo de externalização, nós estamos falando da transformação do conhecimento tácito em explícito. Então, deixa de ser mera experiência de vida e passa a ser explícito e é transmitido com uma linguagem formal, é registrado. Processo de internalização acontece quando existe a transformação do conhecimento explícito em tácito. Então, assim, quando a pessoa deixa de precisar utilizar aquela linguagem formal, aquele papel, aquele documento, e passa a fazer
uso daquele conhecimento de forma experiencial. Processo de combinação, quando existe a interação entre os conhecimentos explícitos para a geração de novos conhecimentos. E o processo de socialização é quando existe a interação entre os conhecimentos tácitos. Bom, então é por isso que é importante dentro das organizações a questão da aprendizagem experiencial, né? É importante que as organizações elas tenham, né, a forma de organizar o seu desenvolvimento de aprendizagem. Então, é por isso que ela é importante que ela coloque dentro, né, dos seus procedimentos, coloque os seus documentos, que ela tenha isso de uma forma registrada, mas também assim, é importante porque ela acaba levando para a equipe, levando para as outras pessoas que estão chegando na organização, para que elas possam compartilhar realmente os seus conhecimentos. Gente, já passou nosso horário, então eu vou encerrando por aqui, mas a gente precisa fazer a pesquisa primeiro, tá bom? Então, nesse momento, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer porque passa super rápido, eu tenho um coleguinha aqui para entrar na cabine, então eu não posso me atrasar, senão eu ficaria mais tempo com vocês aqui, com certeza. Mas o que eu queria é que vocês pudessem realmente ir bem nas atividades avaliativas, que vocês possam compreender o conteúdo, e qualquer dúvida, lembrem de falar comigo lá no Fórum Tira Dúvidas ou no Fale com o Professor Tutor, tá bom? Então, eu vou começar a nossa pesquisa, que é aquela tradicional pesquisa que a gente faz sempre. Então, falando um pouquinho sobre o seu nível de satisfação em relação ao formato desse encontro virtual, escolha, né? Então, eu vou colocar aqui as opções e vocês vão votando, tá bom? Não é obrigatório, não é, mas a gente precisa muito da colaboração de vocês, porque vai nos ajudar bastante depois no final. Então, em relação ao formato deste encontro virtual, você se sente 1 insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 razoavelmente satisfeito, 4 satisfeito, 5 muito satisfeito. Vou liberar aqui, tá, pessoal, para vocês votarem. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos para o próximo. Então, sobre o conteúdo do encontro virtual. Esse conteúdo que a gente trabalhou aqui no encontro virtual de hoje agregou para vocês algo à sua aprendizagem? Você se desenvolveu? Você conseguiu fazer realmente essa ponte entre a teoria e a prática? Então, vote. Só votar, tá, pessoal? Ok. Então, vamos para a próxima pergunta. A gente já está encerrando, tá? Ok. A respeito da condução desenvolvida pelo professor tutor deste encontro virtual. Então, a forma que foi conduzida, vocês vão votar de 1 até 5. Então, 1 para insatisfeito, 2 para pouco satisfeito, 3 para razoavelmente satisfeito, 5 para muito satisfeito, 4 satisfeito e 5 muito satisfeito. Então, tá na tela para vocês votarem também. Falta só mais uma pessoa votar. Aí, foi. 4-1. Ok. Então, a nossa última pergunta é a respeito da infraestrutura. Então, falando um pouquinho sobre, vocês conseguiram me ouvir bem, conseguiram me ver bem, os slides estavam compreensíveis para a visualização de vocês, deu tudo certo, caiu a conexão, eu fiquei muda, vocês puderam ouvir a minha voz, como foi? Então, essa é a ideia da infraestrutura, tá bom? Só votar. Falta uma pessoa. Pode votar, é anônimo. Aê, muito bem. Pessoal, muito, muito obrigada pela participação de vocês.
Eu agradeço imensamente a colaboração, a participação nesses encontros virtuais. Eu espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa, eu espero que eu possa ter contribuído para a formação de vocês. Então, nesse sentido, fica o meu abraço, meu carinho, meu respeito por vocês. Espero que a gente volte a se encontrar nas próximas disciplinas. E qualquer coisa, fala comigo lá no Fale ou no Fórum Tira Dúvidas, tá bom? Tudo que a gente puder resolver, a gente consegue conversar por lá. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Aurimar, pela participação de sempre. O Aurimar assistiu todos os encontros virtuais. Muito obrigada, viu, pela participação. Abração. Tchau, tchau, pessoal.